Olá, obrigado por se interessar por esse vídeo. Você sabia que a Bíblia traz 3 arrebatamentos? Vamos ver cada um deles aqui. Em primeiro lugar, para quem não sabe, arrebatamento é quando Deus tira pessoas da terra e as toma para si, para morar com Ele no paraíso. Tenho vídeos mais específicos em meu canal falando sobre isso, caso queira conferir. Vou me ater aqui mais detalhadamente nos 3 exemplos de arrebatamento que a Bíblia traz. O primeiro que ocorreu foi o de Enoque. Enoque foi o pai de Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra. Morreu com 969 anos. Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé. Enoque foi então bisavô de Noé. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Vemos então que Enoque é mencionado em apenas 3 linhas no meio da descendência de Adão, mas com um fato muito marcante. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Vemos também menções a Enoque em outros trechos bíblicos que nos ajudam a entender melhor a sua vida, como em Hebreus, que está escrito: Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aqui vemos que Enoque tinha agradado tanto a Deus que Deus o tomou para si. E Judas também escreve: Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, que aqui são os crentes. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Percebemos então que Enoque era profeta, pois profetizou acerca dos homens ímpios que se infiltravam entre os crentes. Sabemos pouco sobre Enoque, mas podemos deduzir que tinha certa importância como profeta de Deus. E agradou tanto a Deus que esse o arrebatou. O segundo exemplo de arrebatamento na Bíblia foi o de Elias. Elias é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Ele profetizou acerca de uma seca de 3 anos e meio, depois orou para chover e choveu. Multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva, ressuscitou o filho da viúva, fez descer fogo dos céus para matar os profetas de Baal, e também de soldados que vinham lhe prender, foi alimentado por corvos e por um anjo, adquiriu força sobrenatural que o permitiu andar por 40 dias e 40 noites pelo deserto, desarmou os ciros diante de Israel, atravessou a seco o rio Jordão, dividindo as águas com seu manto, e por fim foi arrebatado. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, aqui é Elias com seu discípulo Eliseu, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Não se sabe se alguém viu o arrebatamento de Enoque, mas com relação ao de Elias, com certeza Eliseu o viu, e talvez outras pessoas ou discípulos que estivessem ali na região. Eliseu inclusive pegou o manto de Elias que havia caído, e com ele abriu o rio Jordão para passar em seco. O terceiro exemplo de arrebatamento na Bíblia é o que ainda ocorrerá. Jesus já falava sobre isso em seu ministério na terra. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus,
Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Ou seja, Jesus avisou que iria, mas voltaria para buscar os que crescem nele. Também o apóstolo Paulo fala que nem todos morrerão, mas alguns terão corpos transformados. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Portanto, é necessário que os arrebatados tenham corpos transformados para viver com Jesus. E Paulo ainda escreve esclarecendo mais: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. É interessante chamar atenção ao fato de que, nos primeiros 2000 anos da humanidade, Enoque foi arrebatado. Depois, nos próximos 2000, Elias foi arrebatado. E agora, depois de outros 2000 anos, a igreja fiel a Cristo será arrebatada. Até em Salmos temos algumas profecias a esse respeito. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Aqui ele fala da vida eterna, mesmo após a morte. E também neste salmo: tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. Neste caso, o salmista diz que Deus irá recebê-lo com honras após a morte. Mas você pode estar se perguntando: e sobre Filipe? Vemos sua história no livro de Atos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Na estrada, ele encontrou com o eunuco de Cândace, a rainha da Etiópia. O eunuco veio a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe chegou junto da carruagem, escutou o eunuco lendo e perguntou se ele estava entendendo o que estava lendo. O eunuco disse que ninguém o explicava e convidou Filipe para entrar na carruagem e sentar a seu lado. E foi o que Filipe fez, explicando sobre as profecias sobre Jesus. Depois chegaram a um lugar com água. E o eunuco pediu para ser batizado. E ali foi batizado por Filipe. E então chegamos ao ponto alto da história, que nos interessa mais aqui. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ou seja, Filipe estava na estrada que liga Jerusalém a Gaza quando encontrou e batizou o eunuco, e foi arrebatado e transportado para a cidade de Azoto. Essa distância seria de uns 60 quilômetros mais ou menos, e de lá ele deve ter caminhado mais uns 60 quilômetros de cidade em cidade até chegar na Cesareia. Este poderia ser o terceiro caso de arrebatamento da Bíblia. Mas como vimos, foi mais um tipo de teletransporte de um lugar a outro, assim como o Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto. Após sua morte, Jesus também foi elevado ao céu após ficar por 40 dias com os discípulos. Mas após sua morte, não quando ainda estava vivo. Assim, em se tratando do arrebatamento de uma pessoa viva para o céu, a Bíblia mostra apenas esses 3 casos: de Enoque, de Elias e da igreja fiel, a ser cumprido ainda. E muito provavelmente durante a festa das trombetas comemorada em Israel. O próximo vídeo será sobre as 7 festas proféticas de Israel, e entre elas a festa das trombetas. Não deixe de assistir. Muito obrigado por estar até aqui comigo. E até lá, não perca!